Tá gravando. Então, a gente está aqui nesse grupão Grotowski. Hoje é dia 29, né? De março de 2021. E esse grupão faz parte dessa série de 8 grupões que são contrapartida, fazem parte das contrapartidas do Instituto do Ator em relação ao edital da Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente ganhou esse edital e fizemos um filme, que é o que a gente deve começar a mostrar para a plateia de convidados a partir de meados de abril, dia 20, mais ou menos. Não sabe a data exata ainda. E a gente tem essas contrapartidas. Então, esse é uma série de 8, e esse de hoje é o 7º. Então, tem mais um amanhã, e aí a gente termina essa série e volta para a nossa situação normal de toda quinta-feira, 8h30 da noite. Essa quinta-feira dessa semana não vai ter, porque já vai ter hoje, amanhã. Aí a gente dá um espaço e na outra quinta-feira retoma normalmente. Então, estou falando um pouco mais para chegarem as pessoas, mas acho que eu vou começar. Então, espera aí, 2 segundos, tá? Então, desculpem, tive que atender aqui o telefone. Então, a gente vai começar hoje, então, esse último texto, o derradeiro texto desse livro. E esse texto é um texto. Esse último que a gente estava lendo é lá de 1970, mais ou menos. Esse já é bem mais adiante. É do período entre 79 e 82. Então, como sempre, é aquela coisa, é uma coletânea de fragmentos de várias palestras, conferências, que ele reorganizou, dividiu em tópicos. Então, tem esse texto que se chama o Teatro das Fontes. O Teatro das Fontes é o nome, o título da terceira fase do Grotowski. Quer dizer, primeiro o teatro de apresentação, o teatro laboratório, depois o para-teatro, depois o teatro das fontes e a arte como veículo. Então, o teatro das fontes é a terceira fase. A fase, de uma certa maneira, é a fase mais, mais difícil de estudar, porque tem menos referências, né? Então, a gente sabe de tantas coisas, mas era um trabalho razoavelmente fechado, então é difícil. Algumas coisas a gente saber exatamente como eram, né?
mas é a sequência imediata do para-teatro. Então, aos poucos, a gente vai destrinchando, tá? A gente vai levar um tempo lendo esse texto, porque ele é longo, ele tem 9 partes, né? Ele dividiu. Espera aí que está entrando um monte de gente, eu tenho que clicar aqui. Então, para quem está chegando, eu vou dizer mais uma vez que esse textinho que tem na abertura do texto diz assim: esse texto se baseia em diversos fragmentos a partir de palestras dadas por Grotowski no projeto Teatro das Fontes, e os fragmentos mais longos se baseiam num texto de Grotowski de 1981, e fragmentos importantes foram tirados do discurso que ele fez na York University de Toronto, no Canadá, em outubro de 1980. E um certo número de fragmentos se baseiam sobre outras intervenções dele, que vão do período entre 1979 e 1982. Bom, então vou começar. A pergunta realmente importante é a pergunta sobre necessidade. As pessoas ainda me perguntam para que eu faço alguma coisa. É como se essas pessoas que perguntam isso supusessem que se possa se colocar tudo em perfeita ordem desde o início. É uma maneira de olhar mecânica. Então, ele já coloca um problema, provavelmente porque alguém fez essa pergunta, né? Sobre para que faz? Para que você faz teatro? Para que você faz essa peça? Para que você faz, né? E ele está colocando esse problema, né, desse tipo de pergunta, na medida em que, se o sujeito pergunta isso, ele está supondo que existem coisas pré-determinadas nesse âmbito que a gente está falando da arte, né? Então, ele está dizendo que isso é uma maneira mecânica de olhar para o mundo, para a vida, para tudo, né? Então, continua aqui. Na realidade, um processo vivo na verdade, um processo vivo se assemelha muito mais a uma árvore. Não importa o fim, mas as raízes das quais a árvore cresce. As necessidades da nossa natureza são as raízes. Então, é claro que isso vai se colar no que a gente estudou aqui na sexta-feira, em relação a essa coisa do organismo vivo que surge no final de um processo de criação. Quando o processo de criação é legítimo e tem tudo que tem direito, em termos de arte, com A maiúsculo, não artístico,
não criativo, porque várias coisas. Isso eu estou falando do meu pensamento, né? Tem várias coisas que circulam em torno da arte. São coisas que têm ligação com a arte, que têm a ver com a arte, que, de uma certa maneira, pode descender de alguma instância da arte, mas não é a arte propriamente dita. Então, é sempre assim, é difícil, às vezes, a gente está falando aqui a respeito de arte, porque a gente não sabe se todos nós, quando você fala arte, pensam no mesmo tipo de coisa. Que a pessoa pode pensar coisas que, por exemplo, aqui dentro dos conceitos dele, do Grotowski, não é. É outra coisa, indústria do entretenimento, atividades artísticas, coisas criativas. E ele está falando de uma outra coisa, não que essas coisas sejam ruins, não, mas é que ele está falando de uma coisa especificamente. Então, aí, quando ele fala daquela coisa do organismo, é importante essa analogia que ele faz. É como uma árvore. Quer dizer, é um troço vivo e que não é, de uma certa maneira, não tem pré-determinação. Né? Então, na realidade, um processo vivo se assemelha muito mais a uma árvore. Não importa o fim, mas as raízes das quais a árvore cresce. As necessidades da nossa natureza são as raízes. Na infância, na época da guerra, eu morei entre os camponeses no campo e tinha uma macieira selvagem com uma forma muito particular. E isso me atraía. E eu subia nessa macieira e eu comecei a ser quase que possuído pela tentação irracional de fazer coisas como se eu fosse o sacerdote daquela macieira. Eu fazia quase que um tipo de missa diante desta árvore. Bom, então vocês estão vendo ele, a coisa que é muito interessante nesse texto, que a gente já leu algumas vezes no grupão, é porque ele vai lá para os relatos da infância dele, como é que as coisas se instalaram nele para ele se tornar esse sujeito que ele se tornou, esse artista, esse artesão, esse mestre, enfim, todas essas titulações que ele tem. Né? Como que foi isso? Como que isso aconteceu? Para mim, estava claro que eu sentia o meu corpo mais fraco do que o corpo das outras crianças. Isso acontecia porque ele tinha, não só isso, né, mas ele tinha alguns problemas físicos de saúde, debilidades de saúde, desde que ele nasceu, desde pequeno. Então, ele tinha essa coisa de se sentir frágil. E, lógico, era o período da Segunda Guerra Mundial na Polônia, né? O pai tinha aparecido, tinha ido para a guerra, e a mãe ficou sozinha com os dois filhos, tiveram que ir para o campo, porque não tinham dinheiro para sobreviver. Enfim, então é lógico que ele também estava frágil com toda a circunstância, né, ali. E certamente eu estava buscando uma compensação. E subir naquela árvore era mais fácil para mim do que subir nas outras árvores. Não apenas era
a única árvore selvagem ali, e ela ficou na minha memória como alguma coisa de muito importante. Então, tem essa árvore como um marco. Tem um filme que é muito interessante, que é o Nyanandufka, que é um documentário com ele do início dos anos 80, em que ele finalmente volta a esse lugar onde ele morou na infância, no interior da Polônia. Ele volta com uma cineasta, com roteiristas, com uma equipe, e ele vai nesses lugares. E tem esse momento que ele chega no campo e ele procura essa árvore, mas ela não existe mais. Se passaram, sei lá, 40 anos e a árvore não está mais lá. Mas ele procura ela, né? Porque essa árvore foi marcante ali para a construção desse sujeito, né? Não era nem sequer a macieira que era importante. Importante era a compensação. E com todas essas dúvidas, essas motivações dúbias, talvez era como se aquela árvore me transportasse para um outro lugar. Então, isso era esse como ele interpretou, né, muitos anos depois, todo esse processo dele com a árvore. Nesse sentido da árvore ser uma compensação a essa fraqueza que ele sentia. Então, ele era o sacerdote da árvore, e também porque essa coisa de que a árvore, o contato direto dele com a natureza, que foi o que se deu ali nessa coisa, tem esse paradoxo, porque tem a Segunda Guerra, é terrível o tempo, a época, é barra pesada, mas tem essa coisa do campo, da natureza, né? Então, ele diz isso, que a árvore era talvez como se a árvore transportasse ele para uma outra dimensão. Mais tarde, quando eu comecei a conhecer alguma coisa do taoísmo, eu pude compreender melhor aquilo que eu acabei de dizer, que as minhas relações com a macieira me transportavam para um outro lugar. Na tradição taoísta, existe um motivo discriminante entre aquilo que é natural e aquilo que é da fonte. Para ser mais preciso, eu diria aquilo que é natural nos manda de volta para aquilo que é do, da nascente. E eu cito aqui de memória um texto significativo, assim como eu tenho ele na minha cabeça, que é um texto que vem de diversas traduções. Né? E ele tinha uma memória desse texto e ele cita aqui. É bem difícil de traduzir esse texto, não é um texto comum, mas eu vou fazer o meu melhor aqui, porque é um fragmento de poema. E diz assim: a luz da natureza manda de volta o seu brilho sobre o que surge, sobre o originário. A marca do coração navega no espaço. O esplendor da lua brilha na sua pureza. A barca da vida parou na margem e a luz do sol brilha cegante. Então, isso é esse pequeno fragmento de poema
que ele lembra ali de memória, que tem a ver com o taoísmo, e ele diz assim: não importa que a minha história tivesse a ver com a árvore, e as compensações deveriam ser aceitas. Alguém pode ser transportado pela luz do sol, alguém pela luz da lua, alguém pela luz da natureza. O fato é que a luz da natureza não é tudo. A luz da natureza manda de volta o seu brilho sobre o originário. Quando alguma coisa desse tipo acontece a um ser humano, então, como se diz em diversas tradições, a marca do coração navega no espaço. A aventura com a árvore aconteceu quando eu tinha provavelmente 9 anos. Então, ele está falando que existe esse fenômeno de ser transportado para uma outra dimensão. E ele diz que quando acontece uma coisa desse tipo para um ser humano, então, como se diz em diversas tradições, a marca do coração navega no espaço. Então, ele está falando de um fenômeno que está ligado ao contato do ser humano com a natureza. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar, perguntar, falar? Não, nada. O tempo que eu passei no vilarejo era o tempo da guerra. Um dia, minha mãe se colocou a caminho para ir até a cidade buscar livros, porque ela estava convencida de que certos livros podem ser nutrição, alimento. Daquela vez, ela trouxe 2 livros. Primeiro, Vida de Jesus, de Renan, e A Índia Secreta, de Brunton, Paul Brunton. O livro de Renan era proibido pela igreja. E a minha mãe o considerava uma história importantíssima sobre Jesus e frequentemente repetia que para ela era o 5º evangelho. Minha mãe praticava o catolicismo mais ecumênico. Ela dizia continuamente que para ela nenhuma religião tinha o monopólio sobre a verdade. O seu interesse pelas tradições da Índia era profundo e constante. Não foi por acaso que ela trouxe para o vilarejo, para os seus filhos, o livro de Brunton. Eu me repeti aqui intelectualmente, quer dizer, pela via das suas opiniões. Ela se sentia budista e aceitava também pessoas cuja atitude era claramente não religiosa. Parecia bastante lógico, mas durante as confissões na igreja, isso provocava brigas e discussões com o padre. Além do mais, porque no curso da confissão ela afirmava com ênfase
que, a seu ver, se os humanos tinham uma alma, então, sem dúvida, os animais também tinham alma. Então, aí ele fala um pouco da mãe, né? Porque essa mãe também foi determinante para a formação dele, exatamente porque ela era uma pessoa completamente particular, uma polonesa, lá nos anos 40, uma polonesa que é católica, mas que se sente budista, né? E que tem esse tipo de pensamento. Acha que andar 20 quilômetros a pé para ir até uma cidade era uma coisa que ela tinha que fazer, apesar de todo o risco que isso implicava na guerra, né? Uma mulher andando 20 quilômetros por uma estrada para chegar numa cidade, para conseguir 2 livros para levar de volta para o campo para os filhos lerem, porque considerava que os livros eram alimento. Ele é criado por essa mulher. E claro que isso tem uma grande influência ali. Sim, tem uma pessoa perguntando qual é o livro. O livro é esse aqui. Jerzy Grotowski, Holiday e o Teatro das Fontes. É um livro italiano que não está traduzido para o português e a gente já leu esse livro, tem 3 textos, a gente já leu 2 e estamos no último texto, que é esse que se chama Teatro das Fontes. A gente vai ficar alguns dias de grupão lendo esse texto porque ele é longo e a gente vai devagarinho para a gente ir conversando, entendendo, perguntando, falando, comentando e tal. Então, ele vai nesse texto, ele vai dar a ver isso, esse início dele lá, da infância, como é que se instalaram as estruturas nele. Nesse tempo em que eu vivia ali entre os camponeses, a igreja proibia de ler os evangelhos sozinho. A presença e interpretação do padre eram obrigatórias. E eu queria ler os evangelhos sozinho. E então eu entrei em conflito com o velho padre católico da escola do vilarejo. A mãe dele era professora, então tinha essa coisa também muito forte, didática, né, que aparece. E aí eles, apesar de paupérrimos, né, ele vira esse cara e o irmão, o Casimir, que era 2 anos mais velho que ele, é um físico nuclear importante na Polônia. É um cara também que tem um destaque assim no campo da ciência. Quer dizer, ela criou esses 2 filhos aí. Celina, e a tia dele? Então ele queria ler os evangelhos. Sim. Hã? Celina, boa noite. E a Oi? tia dele? Celina, boa noite. E a tia dele? A tia aparece no documentário, né? Mas nesse momento aqui, não. Nesse momento que ele está falando, quando eles fogem para o campo, é a mãe com os 2 filhos. E eles são acolhidos por uma família camponesa que eles não conheciam, mas que recebem eles como se eles fossem membros da família. E eles vivem ali todo aquele período da guerra. 4 ou 5 anos, não sei. Então a família está toda espalhada. Quando ele vai fazer lá o documentário, o Nyanandufka,
ele vai à casa da tia e entrevista a tia. Tem aquela conversa dele com a tia, com o entrevistador e tal. Mas ela não está nessa parte da história, não. Eles estão separados. Cada um está num lugar da Polônia. Depois da guerra é que reencontra. Mas ele fala, né, no documentário, que a tia foi fundamental também para a formação dele. Mas acho que já na adolescência, já um pouco mais. Não é nessa primeira infância, não. Aí na primeira infância tem isso, essa coisa que ele quer ler os evangelhos. Aí não pode. O padre não deixa. E ele está nessa luta, né? Mas o jovem padre, o assistente, em segredo, me deu os evangelhos, pedindo que o seu chefe não podia saber. Não podia saber nada disso e que eu tinha que ler clandestinamente. Então, eu botei no bolso esse livrinho com uma capa marrom, macia, e eu fiquei com ele no bolso. E aí cheguei nessa fazenda onde a gente morava e apoiei uma escada para subir para um, um pequeno giral que tinha sobre um cercado de madeira para os porcos. E esse giral tinha uma porta e eu me fechei a chave por dentro e comecei a ler. De cima, eu escutava o grunhido dos porcos. A luz chegava através de pequenos buraquinhos na parede fina de madeira, né? E aquilo que eu percebia enquanto eu lia não era de fato a história, era muito mais a história do amigo, amigo com A maiúsculo. Eu sentia ele como um amigo do cavalo do vizinho, que era cego, caolho, e apanhava do patrão, do dono, né? Era também o meu amigo e amigo de todos aqueles no vilarejo que estavam em dificuldade. Através daqueles buraquinhos na parede, eu via uma pequena colina com algumas árvores. E aquela se tornou para mim a imagem do Gólgota. Toda a topografia do vilarejo se tornou para mim a topografia da história do Evangelho. Então, ele foi fazendo esse trabalho de ir lendo os evangelhos ali, naquele lugar, trancado, vendo essa paisagem ao longe por esses buraquinhos, e isso se instalou nele, porque surge esse personagem, digamos assim, fundamental na vida dele, que é esse amigo, que é como ele vai ver Jesus. Então, Jesus é o amigo dos oprimidos, o amigo dos fracos, amigo até do cavalo caolho que apanha do dono, o amigo. Né? Desculpe aqui que eu.
Desculpe que o meu computador está dando um tilt aqui. Eu não sei o que é e está aparecendo uma coisa aqui. Eu não sei o que fazer. Ah, meu Deus. Bom, vou tentar jogar para baixo aqui para sumir. Desculpe. Tem 2 pessoas querendo entrar aqui. Peraí. Tá. Então, 2 anos depois, eu li uma tradução polonesa de parte do Zohar. Teve um grande impacto sobre mim. E exatamente a força de ler, eu aprendi de cor alguns fragmentos. Em seguida, nasceu também o interesse pelo Antigo Testamento. Jó, Ezequiel, Jacó e a tradição judaica. E o Baal Shem Tov e os patriarcas chassídicos dos livros de Martin Buber. Quando eu era ainda um menino, eu li o Corão. Bom, então aí a gente já vê como é que foi indo, né? Quer dizer, ele lia isso, né? Ele lia o Corão, ele lia o Antigo Testamento, ele estudava os evangelhos, era muito forte isso, sem ser exatamente religioso, porque ele não se considerava um religioso, pelo menos não no sentido clássico do termo, né? No segundo livro que a minha mãe levou da cidade, tinha uma narrativa de Paul Brunton. Paul Brunton é esse inglês que viajou ali nos anos 40, anos 30, 40, para a Índia e ficou andando pela Índia em busca de conhecimento, de encontrar um mestre. E ele escreve esse livro, que é muito interessante, da Índia Secreta, e que existe em português. E foi esse o livro em polonês, uma tradução para o polonês, que ela levou para os filhos, além da vida de Jesus, do Renan. E aí ele começa logo a ler esse livro. E nesse livro tem uma narrativa de Brunton sobre um homem que vivia na base do Monte Arunachala, na Índia, e que, de alguma maneira, projetava sobre esta montanha a imagem de Deus. Arunachala é uma montanha. Bom, aí ele vai dar conta aqui do impacto que essa história desse cara, que é o Ramana Maharishi, o impacto que tem na vida dele. Então, ele lê esse livro com 9 anos e lá no fim da vida ele deixa esse pedido para os herdeiros dele, que é de ser cremado e que as cinzas dele fossem levadas lá para o Monte Arunachala, na Índia, e fossem colocadas junto dos restos mortais do Ramana Maharishi. Então, está claro que isso, o Ramana Maharishi entra através desse livro na história, na vida dele, quando ele tinha 9 anos de idade. E ele não tem tempo de vida suficiente para conhecer o Ramana. O Ramana morre no início dos anos 50. Quando ele vai à Índia a primeira vez, o Ramana já não existe. Existe lá o ashram do Ramana Maharishi, que existe até hoje, está lá. Então, mas essa história
né? A história de Jesus e a história do Ramana Maharishi são as duas histórias emblemáticas dessa primeira infância dele, né? Aí vai continuar falando dessa coisa do Ramana. Ele diz assim: nesse caso, seria preciso dizer a presença do divino. A sua experiência se orientava, sem sombra de dúvida, para além em relação à montanha. Esse velho, que no nosso contexto cultural seria provavelmente julgado um pobretão ou possivelmente um louco. Aí tem um parênteses, ele diz assim: os russos têm a palavra perfeita para isso, para essas pessoas, são Yurodivji. O Yurodivji que a gente pode traduzir como santo louco. Santo louco. Então, são essas figuras que existem também na cultura polonesa e muito na cultura russa. E é claro que no Brasil, quando a gente lê histórias ou do Guimarães Rosa, ou literatura sobre a vida no interior do país, não exatamente agora, mas tem essa presença desse sujeito que, numa pequeno vilarejo, tem esse papel de ser um sujeito que é quase um profeta, meio mendigo, meio louco, meio. Enfim. E essa figura, porque ele está dizendo que se fosse se um cara como Ramana Maharishi existisse num contexto cultural ocidental como o nosso, provavelmente internaria o cara. Ele ia ser tratado como maluco, como doente mental. As pessoas não respeitariam essa dimensão espiritual desse cara. E esse velho, voltando aqui para o texto dele, tá? Esse velho repetia que se você indaga quem sou eu, então esta pergunta vai mandar você de volta para algum lugar lá atrás e o teu eu limitado vai desaparecer e você vai encontrar alguma outra coisa real. Mais tarde eu aprendi que essa alguma outra coisa ele ligava ao Hridayam. Etimologicamente, coração é isto. Bruna, quer falar do Hridayam? Sempre faço essa pergunta para a Bruna quando a gente faz. Eu tenho que um dia realmente mergulhar no Hridayam, que eu só ouvi essa palavra em mantra só. Não tenho assim um estudo profundo dela, não. Precisava, né? Seria É, bom, né? Até para a colocar gente aqui. entender essa coisa que ele está falando. Porque eu também não É, sei. A gente pode intuir, né? Porque eu vou reler isso aqui, porque eu acho que é bem importante, porque ele diz isso, né? Que esse velho, né, o Ramana Maharishi, repetia que se você indaga quem sou eu, então essa pergunta te manda de volta para alguma coisa. Bruna, você tem que ligar o microfone. Tem que desligar o microfone, porque está fazendo uma barulheira aqui. Desligou? Eu não sei se ela desligou. Acho que sim. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? E
Congelou? Sim. Ah, tá. Desculpe. Deu uma congelada geral. Eu falei, gente, eu estou sozinha aqui, estou falando sozinha. Então ele diz isso, né? Se você pergunta quem sou eu, então essa pergunta te manda de volta para algum lugar lá atrás e o teu eu limitado vai desaparecer. E você vai encontrar alguma outra coisa real. Mais tarde eu aprendi que essa alguma outra coisa real, ele, o Ramana Maharishi, ligava ao Hridayan. Etimologicamente, coração é isto. Coração é isto, ele fez uma palavra composta, tá com hífen. Coração, hífen, isto. Coração é isto. Uma coisa só. A minha primeira reação, quando eu li essa narrativa do Brunton, foi um acesso de febre. Em seguida, eu comecei a copiar as conversas desse Yurodivji com os seus visitantes. Porque o Ramana Maharishi, num certo momento, a partir de um certo ponto da vida, quando descobrem ele é trazido, ele vivia dentro de uma gruta na montanha de Arunachala, ele é trazido para baixo, constroem esse ashram e ele começa a receber as pessoas e responder. Ele começa a fazer o que ele tinha que fazer como a sua missão, digamos assim. Ele, na verdade, não queria. Ele queria continuar lá na gruta, lá na montanha, onde ele praticamente não se movia, onde ele ficou anos em êxtase ou nirvana, não sei como se chama a coisa. Eu sei que ele viveu anos e anos lá sem se mexer. Algumas pessoas botavam alguma coisa de comida, até que alguém descobriu ele. Ele começou a falar com ele, enfim. E aí, bom, isso é uma história longa. Aí ele desce da montanha, se faz esse ashram e ele começa a receber visitantes. Vem gente do mundo inteiro para falar com ele, para perguntar para ele, para seguir ele. E muitos seguidores começam a morar lá no ashram e acompanhar ele, e aprender com ele, estudar com ele, enfim. Esse cara fica fazendo esse trabalho da missão dele durante algum tempo. Depois eu descobri que eu não sou tão... que eu não era tão doido quanto eu tinha imaginado antes. Eu descobri que em algum lugar do mundo viviam pessoas que são conscientes e profundamente envolvidas em alguma estranha possibilidade não habitual. Então aí ele foi um grande encontro nesse sentido que ele encontrou esses caras, né, o Ramana e Jesus, e viu que existiam pessoas estranhas como ele. Tem uma entrevista dele que ele diz que ele tinha sérias dúvidas sobre se ele existia. Era bem complexa ali a questão dele, da relação dele, né? Porque ele tinha dúvidas sobre a própria existência. Isso me levou a uma clara tentação, mas contemporaneamente eu me coloquei mais ou menos em contradição com a educação católica convencional. Mas é bem possível que
tudo seja já um tipo de racionalização e que mesmo o que aconteceu sob o influxo dessa narrativa do Brunton sobre o velho de Arunachala me abriu um horizonte. E, ao mesmo tempo, paradoxalmente, servia para minha necessidade de autovalorização, a necessidade de desenvolver um grande ego. Isso é muito interessante, né? Porque ele viu. É claro que a gente está falando de um cara, o Grotowski não era uma pessoa comum. Né? Ele era um cara superdotado. Então, esse cara percebeu ali já, na infância, que ele precisava estruturar um ego para ele poder se mover no mundo. Porque a função, efetivamente, do ego é uma ferramenta para você se mover no mundo, mesmo você sendo uma pessoa super, hiper sensível, que é afetado por várias coisas que acontecem no mundo. O problema, geralmente, do ego é que ele, que inicialmente é um instrumento, ele vira o dono do pedaço e escraviza o eu. Então, não é mais instrumento. Então, todo o trabalho que a gente faz no processo de autoconhecimento é o movimento para chegar a realocar o ego funcionando como um instrumento nosso. É uma coisa que a gente usa para se mover. Mas a gente não é escravo do ego. Né? Então, isso porque não tem como viver sem ego. Não é possível. A pessoa não consegue. A não ser que seja um monge que vive com voto de silêncio e não vê ninguém, trancado. Bom, aí eu não sei como é que é. Um eremita, um ermitão. Mas se a pessoa tem que se mover no mundo, encontrar outras pessoas e ter relações, fazer coisas e atuar no mundo, tem que ter uma estrutura. Senão, não é possível. Né? Gente, alguém para falar, para perguntar? Vou falar. Hoje, né, eu por acaso acabei assistindo um vídeo de uma conversa daquele café filosófico da Maria Homem e a Viviane Mosé. E aí elas estavam falando justamente que a pandemia ela veio para mostrar para o homem qual é o lugar dele, né, na natureza. Porque a gente estava num ciclo vicioso de se colocar acima, né, no centro de tudo, como se a gente fosse mais importante do que a natureza e tudo mais. E a nossa forma como a gente se relaciona com ela, claramente é completamente destrutiva, né? E aí elas vão chegando, foram várias, enfim, várias reflexões e tal, mas o principal era isso, assim, o homem conseguir sair desse lugar do egocentrismo dele, de achar que a vida, a gente pode se fechar numa bolha e construir a vida da forma que a gente quer, ignorando a grandeza da natureza o nosso minúsculo papel e importância em tudo isso, e que na verdade,
a gente está simplesmente passando por algo que a gente mesmo, né, criou, porque a gente está nesse conflito. O ser humano, a gente evoluiu, sei lá, a gente evoluiu até aqui de uma certa forma, ignorando o papel da natureza, e a gente vive tentando ignorar a morte, a gente vive tentando ignorar essa coisa espiritual que é muito forte e provavelmente está ligada no sentido da vida. E acho que a Celina caiu. Vocês estão me escutando? Vou esperar ela voltar. Sim. Oi, Celina. A gente não tá te escutando, eu acho. Pelo menos eu não tô. Não está me escutando? Agora sim. Uhum. Então, eu não ouvi. Eu ouvi que você ouviu uma coisa no café, no negócio da pandemia, da natureza. E aí eu não sei o que você foi adiante. E resumindo, resumidamente falando, assim, que o ser humano ele precisa encontrar o lugar dele no mundo, porque a gente ainda não encontrou, a gente tá meio que perdido, assim, sabe? A gente tá se fechando numa bolha, achando que a gente pode controlar a vida, mas que na verdade a vida ela vai muito além de nós, assim, e a gente vai morrer, o tempo vai passar e a vida vai continuar. Então, assim, o ser humano ele ainda tá nesse conflito, né? Provavelmente ligado ao capitalismo, essa coisa de poder, de status, de riqueza, de sempre querer ser o melhor, e a gente está ignorando uma coisa que é muito maior do que a gente, né? Então, quando ele fala, Grotowski fala que ele achou até que ele era louco e ele ficou feliz em encontrar pessoas que afirmassem que ele não era louco, mas pelo contrário, ele era uma pessoa muito sensata, né? Eu acredito que assim a arte e as pessoas que estão ligadas à arte geralmente têm essa sensibilidade um pouco maior. E que, enfim, o ser humano realmente está ainda nessa busca, porque a gente ainda não conseguiu equilibrar as coisas, né? Sim. Eu acho que tem muitas coisas ainda que vão surgir, né? Sobre essa. Agora a gente está muito dentro da pandemia, né? A gente fica vendo coisas como essa que você falou, né? A questão da relação com a natureza e outras questões que podem estar aparecendo aí, de qual é o significado, o sentido, mas a gente ainda está muito dentro dela para tomar assim posições já definidérrimas sobre o que é a pandemia. Eu ainda tô. Eu sei que ela faz uma mudança de paradigma muito grande, né? E com certeza isso certo, né? Que tem essa mudança de paradigma. E acho que sim, tem essa questão dos seres humanos estarem. A humanidade está meio perdida, uma grande parte dela. Não sei se os artistas são os mais sensíveis, tenho dúvidas. Não sei, entendeu? Porque tem outras pessoas muito sensíveis em outros campos. Mas eu acho que é essa coisa que o Grotowski está colocando aqui como essa necessidade do ego é realmente muito importante, porque se o sujeito tem um ego enquanto instrumento, ele tem uma possibilidade de se mover no mundo sem estar apaixonado pelas coisas, sem ser radical, sem ser. Né? Enfim. Celina, eu posso falar uma coisinha? Pode, né? Quantas você. Boa noite. É que eu estava lembrando que você falou
do ego, aí eu só consigo não, mas eu relaciono muito com a máscara, assim, como que já estava meio que ficando claro, assim, para Grotowski, que eu lembrei daquela vez que tu falou sobre a carne viva e Aham. viver em carne viva o tempo todo não é possível, né? Como que a gente tem que ter essa noção clara de ser carne viva em certos momentos e como é que é essencial essa máscara, assim, que Grotowski começa a desenvolver desde cedo, né? Como que ele percebia que ele ia se machucar demais se ele fosse Grotowski o tempo todo. Enfim, tá fritando. É, eu acho assim, quando eu li a primeira vez esse texto, eu fiquei muito impactada com essa frase dele, dessa necessidade de desenvolver um grande ego. Não é um ego, é um grande ego. Aí ele diz assim: de qualquer maneira, daquele momento em diante, eu comecei, na prática, a buscar, a procurar fazer essa pergunta: quem sou eu? Ele começou a trabalhar sobre isso. Começou o processo dele de autoconhecimento muito determinado já ali na infância, com essa coisa do quem sou eu. Ô, Então, Celina, posso fazer uma pergunta? Quando você fala desse processo de autoconhecimento, dessa relocação do ego, realocar o ego, fazer esse trabalho, quando, como é que eu posso dizer? A feitura desse trabalho, ele leva a gente de alguma forma para esse estado da infância, desses primeiros anos, assim, de vida, faz parte desse processo? Tem alguma coisa a ver? Que ele fala da construção, de que quando ele era criança, ele se deu conta de que ele precisaria construir. Eu imagino que esse processo de formação do ego aconteça mais ou menos por aí. Quando a gente faz essa pergunta, quem sou eu? Não sei se eu estou indo por um caminho assim, certo, mas me parece que essa pergunta faz a gente voltar, assim, muito no tempo, assim, na história. E aí eu queria saber se essa coisa da realocação do ego, quando a gente está buscando realocar o ego, né, não ser escravo, se isso nos leva em alguma instância para esse momento da infância. olha, são duas coisas, tá? Uma coisa é essa coisa de ir lá para trás. Quando você faz a pergunta do quem sou eu, ele diz assim, né? Se você se indaga quem sou eu, então essa pergunta vai te mandar de volta para algum lugar lá atrás e o teu eu limitado vai desaparecer. Isso é um processo. Um processo. Tá? Isso é um trabalho que o sujeito que está trabalhando sobre si pode ir escavando essa coisa, para ele encontrar o eu verdadeiro, que é desprovido de ego. Esse eu verdadeiro. É anterior ao surgimento do ego. Isso é uma coisa. Outra coisa é ele, com a debilidade física dele e a situação da guerra e de várias coisas que surgem na vida dele, ele vê que ele precisa desenvolver um grande ego. São duas coisas. Não dá para misturar elas, porque elas são duas operações. E o que eu falei, aí fui eu que falei, eu falei essa coisa, porque ele diz que ele precisa desenvolver um grande ego. Né? Antes disso, ele diz assim: olha só. A narrativa sobre o velho
do Monte Arunachala me abriu um horizonte. E, ao mesmo tempo, paradoxalmente, servia para a minha necessidade de autovalorização, necessidade de desenvolver um grande ego. Por quê? Ele se identificou com aquele cara. Então, aquele cara, tem um ali, esse inglês, o Paul Brunton, escrevendo um livro sobre esse cara. E dizendo que esse cara é um cara, um mestre, um grande, um sábio, Maharishi, né? Ramana Maharishi. Maharishi é um título, que é sábio, mestre, enfim. Então, ele se identificou com esse cara e isso funcionou para ele sair daquela situação que ele tinha de falta de amor próprio, desvalorização de se achar, achar que nem existia, achar que era esquisito, diferente dos outros. Enfim, ele tinha 1000 complexos, né? Naquele momento ali, era lotado de complexos. Aí, tanto a leitura do Evangelho quanto a leitura da Índia Secreta resgatam ele dentro desse processo de complexos e empurram ele para fazer o trabalho sobre si, fazer essa busca do eu verdadeiro, e, ao mesmo tempo, como ele diz aqui, paradoxalmente, vai desenvolver um grande ego para aguentar. Aí eu falei, porque a gente pode desenvolver um ego, assim, muito conscientemente, como ele fez, sabendo que para poder se mover no mundo, ou como nós normalmente somos. A gente não desenvolveu um ego porque a gente quis. Esse ego se estruturou com a própria vida, com as coisas que acontecem na vida, na infância, lá se estrutura o ego e a pessoa começa a chamar, normalmente, o ego de eu. Isso é que é uma bomba. Porque se a pessoa não sabe o que é ego e o que é ela não tem discernimento entre as duas coisas, ela está completamente embolada. Então, ela é escrava do ego, mas o ego não é o eu. Então, o eu fica soterrado, não tem chance de se manifestar, porque o ego manda em tudo. Então, Celina, eu queria só falar mais uma coisa em relação a isso, que, assim, às vezes o ego ele é visto como uma coisa ruim, né? E aí, no caso, ele percebe a necessidade desse ego para saber quem ele é no meio, sei lá, de todo mundo, assim, né? Nessa sociedade, sei lá, meio egocentrista, eu acho, assim. Então, mas é exatamente isso, porque o ego é uma coisa negativa. Se você é escrava dele. Se você usa ele como instrumento, ele é ótimo. Funciona, é um instrumento ultra quando você competente. precisa dele, você ativa ele. Quando você não precisa, você coloca ele dentro de uma caixinha. Mas só que isso aí, para a gente chegar nisso, a gente tem que trabalhar anos e anos a fio. Porque e se conhecer, né? Normalmente a gente está submetido ao ego. A gente é escravo do ego. Todos nós. A gente vai encontrar, assim, uma pessoa em 1 milhão que não é escrava do ego. Sei lá, estou chutando aqui uma. Lógico, eu não sei desse número, mas eu estou imaginando isso. É raríssimo. Quem que você conhece que não tem ego? Eu sei. É difícil. Às vezes a gente encontra uma pessoa que tem um ego muito low profile, que não fica incidindo em tudo. Aí já possivelmente é uma pessoa que está usando a estrutura egóica para se mover, mas ela não chama de eu. Então, tem essa coisa de chamar de eu. O que você chama de eu? Como é que é isso? Quem é? Por isso que tem a pergunta. Quem sou eu? E aí é isso, porque o Ramana só ensinou isso. Todo mundo chegava lá, falava, perguntava, ele dizia: quem sou eu? Essa pergunta. Celina. Ah.
Você acha que é possível que o ego, tal qual a obra que a gente falou na leitura de quinta-feira, tome uma autonomia projetada nos outros, nos pequenos outros, e você reconhece aquilo, você nos outros, mas vê que não é, ao mesmo tempo, você tanto. É como se fosse um produto, subproduto de você projetado no outro. O ego é enganador ao extremo. Ele é sedutor, ele é enganador, ele mente, ele dissimula. Ele é esse aí, entendeu? Então, por isso, toda a questão do problema da relação dos atores com a estrutura egóica. Porque se o cara não fizer um trabalho, ele fica regido pela estrutura egóica quando ele está em cena. Então ele fica seduzindo, ele fica se exibindo, aí ele acha que ele está exposto, aí não está exposto coisa nenhuma, está se exibindo. Ele confunde exposição com exibição. O ego faz o sujeito errar. O sujeito erra sistematicamente nas abordagens com os outros, no que pensa a respeito dos outros, o que pensa a respeito de si. Geralmente, o ego faz com que o sujeito ou seja um carrasco consigo mesmo, então é uma tortura contínua, ou seja ultra condescendente consigo mesmo, muito rigor para os outros e total condescendência para si mesmo. Então, aí é uma estrutura de ilusão, né? É tudo ilusório. Então a pessoa fica vivendo dentro de uma chafurdando na ilusão. E o que ele está colocando aqui é que nessa infância o real já entrou para ele muito contundente. É claro que ele está sempre lembrando que ele está dentro da Segunda Guerra Mundial. Então as coisas todas estão acontecendo. Na Polônia, que a barra é pesadíssima. Então eles têm aquela coisa, entram os soldados alemães dentro da casa e fazem uma série de perguntas para a mãe dele. Tem esse dia que eles acham que eles vão morrer. Mas a mãe dele consegue, ela falava um pouco de alemão, então ela consegue falar com os alemães e desfazer a coisa e os caras vão embora. Mas assim, é por um triz. Então é claro que tem isso, né? Não é uma época comum, é uma época, Segunda Guerra Mundial, né? Os campos de concentração, todas as coisas acontecendo ali. Polônia. Então, ele teve esse impacto do real e o real se apresentou para esse cara de uma maneira ultra contundente logo na primeira infância. Então, ele se desenvolveu de uma maneira muito particular. E uma maneira particular foi esse desenvolver esse grande ego. Aí ele diz assim: de qualquer maneira, daquele momento em diante, nós começamos na prática a buscar fazer essa indagação. Quem sou eu? Que não era uma indagação mental. Era muito mais como andar sempre mais na direção da fonte, na qual aparece essa sensação do eu. Essa sensação do eu, ela está lá atrás. Ela é bem arcaica. Celina. Oi. Tá. Esse sentimento de não pertencimento que ele tinha nessa primeira infância, tá me ouvindo? Tô. Tem alguma coisa em relação com o que ele fala do outsider no performer? Sim. Ele era um outsider. Ele se dá conta de ser um outsider
Aí, quando ele vê o outsider, estuda a história de Jesus, que era um outsider, evidentemente, e aí encontra a história do Ramana, aí diz, bom, tem outsiders no mundo. Eu não sou o único. Então, existem lugares no mundo em que existem pessoas que fazem coisas que não são habituais. Então, a gente vê, quando ele, lá no final da vida, em 96, lá na primeira conferência do Collège de France, quando ele se denomina um artesão dos comportamentos humanos metacotidianos. Ora, os comportamentos humanos metacotidianos são perpetrados pelos outsiders. Uma pessoa normal não tem comportamentos metacotidianos, tem comportamentos cotidianos. Os comportamentos metacotidianos vêm ou de uma pessoa que já é outsider mesmo e que faz aquela ação, ou uma pessoa que normalmente não é um outsider, mas que se vê numa circunstância que o empurra, uma circunstância da vida que o empurra para esse lugar outsider, então a pessoa tem um comportamento metacotidiano. Então, é isso que interessa a ele desde o início, os comportamentos metacotidianos. Porque dos comportamentos metacotidianos, são os comportamentos metacotidianos que nos interessam, a nós todos, ver, projetar, seja num espetáculo de teatro, seja num ritual, seja num filme, seja numa pintura, seja numa música. Essa metacotidianidade, porque ela dá um horizonte para a gente. Então, o sujeito ouve uma música, ou vê um quadro, ou lê um livro, e esse outro horizonte que não existia se apresenta diante da pessoa, mesmo que seja fugaz. Mas a pessoa nem sabe dizer que é isso. Ah, por que você gosta de ir ao balé? A pessoa diz, porque é lindo. Às vezes a pessoa não sabe dizer, mas possivelmente porque ela entra numa outra dimensão, quando ela está ali vendo o balé, e aquilo abre um horizonte dentro da cabeça dela, para ela mesma, para a vida dela, para tudo. Então é um alimento. Então, nesse sentido, a arte é um alimento muito importante, né? Quer dizer, a mãe dele vai buscar os livros, porque considera que os livros, a literatura, é alimento, que é mesmo. Mas é óbvio que era o que ela podia buscar, né? O que ela ia buscar para os filhos. Naquela situação ali da guerra. Ela tinha esse primo que tinha uma grande biblioteca em casa, que morava a 20 quilômetros dali. Então ela vai na casa desse cara e pede para ele esses 2 livros, para levar para os filhos, para dar esse alimento. Nem todo pai, nem toda mãe pensa isso, né? E dá esse tipo de alimento para os filhos. Dá outros mais cotidianos, mas os metacotidianos, normalmente, às vezes a pessoa tem uma sorte, tem um pai e uma mãe que dão, que se ocupam disso, né? Mas normalmente não. Então, essa sede de metacotidianidade é o que faz a gente se dirigir para a natureza, que faz a gente querer ver a lua cheia, que faz a gente querer ouvir a sonata, que faz a gente querer ver a ressaca do mar, que faz a gente, enfim, esse movimento de se aproximar de algum nível de outro horizonte, outra dimensão, para a gente sair
desse achatamento no qual a gente normalmente está vivendo, né? Então, é claro que nesse sentido a gente pode ir lá para a pergunta da Letícia em relação à coisa da pandemia. A pandemia está nos obrigando. Ela é terrível, mas ela está fazendo esse trabalho de obrigar as pessoas a olharem para questões que elas não olhavam, verem coisas que elas não viam. Acho que ainda não dá para concluir aonde isso vai chegar, onde vai levar, mas parece que tem alguma coisa aí, né? Ô, Celina, posso perguntar Pode, aqui? pode. Boa parte dos trabalhos dele é inspirado em alguma coisa da infância, coisas ao redor dele, os lugares que ele passou? Sim, muita coisa. Muita coisa em relação ao que ele viveu, principalmente nessa fase da infância. Foi a fase que marcou ele mais. Então, dali vem muitos elementos. Tem elementos, sempre ele propunha para os atores algumas coisas, algumas estruturas que tinham a ver com memórias dele. Porque, por exemplo, quando ele é adolescente, ele fica muito mal de saúde e ele é internado. E ele vai para uma enfermaria de doentes terminais. Ele diz que era uma sala, uma enfermaria no hospital, com os doentes terminais, tipo 15 leitos. 18. Ah? 18. 18. Então eles ficam, ele fica ali um ano e as pessoas vão morrendo e vão chegando outras, vão morrendo e vão chegando outros, porque é tudo terminal. E ele fica ali. E ele não morre, até que ele sai. Então, tem um espetáculo dele, que é o Fausto, que ele bota esses sons das pessoas moribundas, essa sonoridade. Ele passou um ano ouvindo aquelas respirações, respirações arfantes de gente que está quase morrendo, em coro, porque era aquela galera quase morrendo o tempo todo, e morrendo, e chegando outro, e morrendo. Então ele passa para os atores, tem 2 atores que fazem esse som. Ele passa isso para eles. Eu acho que ele nem diz por quê. Eu acho que ele fala por quê muitos anos depois. Ele não diz o que ele quer, mas ele pede essa respiração, por exemplo. Então ele vai, os elementos da memória dele, dessa fase de infância e adolescência, são muito marcantes. Então vão gerando uma série de estruturas, de conteúdos para o trabalho. Ele tinha algum diário? Ele tinha algum diário, alguma coisa de anotação da vida dele? Diário, ele, não. Tipo assim, Tem esses textos que a gente está lendo, as palestras, mas não um diário. No diário, assim mesmo, assim, escrito assim, data, tudo, o que ele fez assim, na infância, na adolescência dele, tem algum ou não tem nenhum? Esse texto que a gente está lendo, ele está contando várias coisas na infância. Ele está aqui. Só no texto, mas tem outro livro, assim, que tem alguma foto, algum outro texto não. que tem um relato assim, mais da vida dele, não? Não. Entendi, então. Obrigado, então. Então, um barulho aqui não dá para ficar perguntando toda hora. Aí ele diz assim: quanto mais essa fonte parece estar próxima, tanto menos o eu é. Quer dizer, se a gente acha que ela está perto, não deve ser o eu. Ele está mais longe, né? É como se um rio girasse
e fluísse na direção da nascente. E aí ele faz uma pergunta. E na nascente não tem mais um rio? No mesmo livro de Brunton, porque o Brunton vai descrevendo todos os caras que ele vai encontrando, iogues e sábios. Então, no mesmo livro de Brunton, tem a descrição de um encontro com um eremita sufi que vivia em total isolamento. Ele explicava para o visitante que o fluxo normal dos pensamentos ligados às sensações do eu se pode comparar a um carro puxado por bois dentro de um longo túnel escuro. E ele sugeria, esse cara lá, não, o eremita Sufi, ele sugeria, vira o carro ao contrário e você encontrará uma luz e o espaço. Claro que esse virar ao contrário é bem difícil, né? Não é assim, né? O episódio com essa narrativa do Brunton acontece quando eu tinha provavelmente 10 anos. Muito depois, eu encontrei a tradição de um outro Yurodivji, que também ele vivia na Índia, que transcendia todos os limites de religião exclusiva e que, ao mesmo tempo, se comportava frequentemente de uma maneira completamente doida. A sua loucura era plena de sentido. Para o homem de Arunachala, o divino, na realidade, era totalmente impessoal. Mas quando personificava e mantinha em relação com a sua montanha, era Shiva, um deus masculino. Esse outro homem, quando personificava, chamava o monte de mãe. Eu encontrei esse termo muito humano e muito natural, e ao mesmo tempo isso se refere de uma maneira direta a alguma coisa como a fonte. Então, essa coisa da mãe. Quando a minha mãe se mudou para o vilarejo comigo e com meu irmão, o meu pai não foi conosco. Ele fugiu da Polônia depois que ela tinha sido assaltada na invasão alemã e soviética em 1939. E ele foi se unir ao exército polonês que estava se reorganizando na França para combater contra os nazistas. E depois isso se desfez na França e na Inglaterra. O meu pai era fortemente antissoviético e depois da guerra não quis voltar para a Polônia, que se encontrava numa zona de influência soviética. Por isso, depois de 1939, ele tem 6 anos de idade. Depois de 1939, eu nunca mais revi meu pai. Para ele,
o imperialismo russo e aquele soviético eram a mesma coisa. Na nossa família, por séculos, existiu uma tradição de luta ativa contra as tentativas czaristas de colonizar a Polônia. Meu pai odiava, inclusive, Dostoiévski, e isso me parecia estranho. Dostoiévski, com seus romances, se tornou muito importante para mim. Na sabedoria do padre Zósima, que é um dos personagens importantes dos irmãos Karamazov, e na inocência do príncipe Mishkin, no Idiota, eu encontrei imagens extraordinárias do Yurodivji. Então, essa figura do sábio, louco, mendigo, que aparece para ele na figura do Ramana Maharishi, ele vai encontrar no Dostoiévski. Tem vários, mas tem esses dois aqui que ele cita, que são bem importantes, que é o Padre Zósima, dos irmãos Karamazov, e o próprio Príncipe Mishkin, no Idiota. Querem falar alguma coisa? Não? Nada. Eu dediquei um fio da minha vida para o contato com essas pessoas. Contato direto. E sem esconder que era uma questão de conquistar o conhecimento. E não de uma maneira romântica, como um belo romance. Não. Mas através do confronto real, quando uma verdadeira transmissão é recebida ou roubada, já que quase todo verdadeiro mestre busca ser superado pela geração sucessiva. Então, isso era uma coisa que ele falava sempre, né? Que os discípulos, depois que o mestre morre, tem que superar o mestre em pelo menos 20%. No caso dele, eu, por enquanto, ainda não vi esses 20%. Estou aguardando os acontecimentos para ver se aparece alguma coisa 20% mais na frente do que ele. Estou achando assim bem complicado, eu não vi. Mas tenho sempre esperança, né? Desculpe, me perdi aqui. No tempo da guerra, nós tínhamos visto muitos cadáveres. Mas aquilo que me perturbava realmente era a imagem do esfolamento do vitelo. Vitelo, não é? Vitelo. Como é que é em português? É o bezerro, né? Acho que é. O Conrado está aí para me ajudar nos termos, esses termos aí, só o Conrado que sabe. Bezerro? Bezerro. Vitelo é Tá bezerro? certo, É a bezerro. mesma coisa? É. Até uma certa idade. Mas existe a palavra vitelo em português? Existe. Existe, né? Artigo Eu fiquei específico. nessa dúvida, porque eu Existe. estou lendo vitelo aqui em italiano e eu estou me tendo dúvidas se. Mas é a mesma coisa, Não, né? tem. Vitelo e bezerro. É. Só que a vitela é mais específico, uma raça e tal, mas com a idade Entendi. certa. Mas é Porque isso. aqui ele usa Existe. vitelo. Nessa fazenda onde nós. Jefferson Schroeder, diz que é o novilho.
Tá no Google. Ó, grata. Então, esse. Então, essa coisa do esfolamento, descarnamento, que ele fala aqui em italiano, que eu não sei, do desse bezerro, desse novilho, né? Já tinham cortado o, a garganta do animal, mas ele ainda estava vivo e ele corria em torno, espalhando sangue. Por que eu ficava tão perturbado? Eu comia carne sem nenhuma resistência ou dúvida. Então, não era esse o problema. Além do mais, muita gente dizia que se matam os humanos porque somos vistos como inimigos. Essa palavra fazia alusão a alguma coisa de diabólico. Palavra inimigo, né? Que ele está se referindo. Claramente, no caso dessa esfolamento do novilho, não se tratava de um inimigo. E eu mesmo participava desse estranho jogo da natureza, porque depois se comia o corpo. Então, bom, aí a gente já vê isso, né? Quer dizer, é esse menino de 8, 9 anos que está fazendo essas elucubrações todas, que está pensando sobre aquilo, por que, que ele fica perturbado, por que, que ele fica fascinado. Aí ele faz uma comparação com essa quantidade de cadáveres que eles estão vendo, das pessoas matando umas às outras, torturando, todas essas coisas. E por que, que se faz isso com o bicho? O que é se o bicho não é inimigo? Ah, pessoas fazem. Quer dizer, todo um pensamento dele que se apresenta aqui, que já é um pensamento filosófico bastante adiantado, né, num menino. A outra personificação da natureza era um touro, que era mantido fechado num cercado. E vinham sempre, de vez em quando, trazer as vacas para ele montar. As crianças do vilarejo observavam com grande atenção. Não tinha nada de excitante para nós. Se bem que fosse misterioso e, inclusive, muito sério. Eu tive uma visão fugaz da natureza como mãe, com letra maiúscula, que dá a vida e a morte. No entanto, a luz da natureza transporta para o além. Ele volta lá naquele fragmento. Então, quando eu era criança, eu observava muito as pessoas. Às vezes, as pessoas vinham para a nossa sala, eles não tinham uma casa, eles tinham um canto numa casa, né? Bem pobre. E as pessoas vinham para jogar cartas. Então, eu me escondia embaixo da mesa. E eu notava que as pernas das pessoas que jogavam cartas falavam sob a mesa de muitas coisas que nem sequer eram ditas sobre a mesa. Inclusive, eu comecei a ver a completa falta de sentido de muitas conversas humanas.
Alguém dizia, por exemplo, que a vaca tinha como é que se diz? Os cascos. Os óculos, acho que é cascos, cascos. Então a outra pessoa falava da sua avó que estava com as pernas inchadas. E depois alguém, outra pessoa, dizia que nos campos de concentração, antes de morrer, as pessoas ficavam inchadas com a fome. E nessas conversas não tinha uma linha coerente, nenhuma verdadeira continuidade. Era muito mais um tipo de falatório. Também é uma coisa surpreendente, né? Que esse menino, que é pequeno, porque ele cabe embaixo da mesa, assim, as pessoas verem que ele está embaixo da mesa, ele tem que ser pequeno, né? Porque a mesa não devia ser muito grande também. E ele fica ali. Já é o diretor de teatro, de uma certa maneira. Fica ali vendo os atores, ouvindo, escutando, a coisa que ele fazia nos ensaios, né? Ele fica ali percebendo essa falta de coerência e estudando o que aquilo significaria, né? Alguns anos mais tarde, eu ouvi a expressão "a vida é sonho". E eu devo dizer que nunca compreendi esta frase no sentido de que sonhamos e é a vida, e acordamos depois da vida e tem alguma outra coisa. Não. Eu pegava essa frase precisamente no espírito das minhas observações de quando eu estava embaixo da mesa. A vida é sonho no sentido de que nós somos prisioneiros do nosso falatório. Não são as conversas, mas no modo de, não apenas nas conversas, mas no modo de reagir, de pensar, no modo através do qual seguimos um tipo de monólogo ou diálogo interior, e é sonho porque isto é só falatório. Então, que tem a ver com aquela coisa que eu falei, da coisa da ilusão, né? Da estrutura egóica. Tudo falatório. Não entra na coisa que precisa entrar. Não fala do que precisa falar, porque é só o ego, é só o ego. Então é só superfície, é tudo na superfície. É essa coisa que o Peter Brook chama nessa entrevista dele dessa panela, onde fica, que ele diz que o pensamento, que os nossos pensamentos em geral, Peter Brook fala disso, né? É uma espécie de lixo que fica girando nessa nossa panela aqui e que existe um pensamento mais alto, que é possível ir para esse outro pensamento e sair desse falatório. Vocês falaram pouquíssimo, já são 10h15. E É eu muito vou impactante parar esse aqui texto. nesse falatório na página 86, Bruna, tá? Para a gente retomar amanhã. Tomorrow.
A gente volta um pouquinho para trás e vai adiante. Falei muito hoje. Nossa, pelo amor de Deus. Celina, posso fazer uma pergunta? Pode. Desculpa que tá tarde já, mas vou ser breve. É que eu fico fazendo ligação com as coisas que ele fala depois, assim. Aí, nessa hora, é brisa minha? Ou, tipo, você vê que é um pouquinho do pássaro que bica e um pássaro que observa, que tá começando a nascer na cabeça dele? De ele escutar Sim, mais. sim. O pássaro que bica e o pássaro que olha, esse conceito que ele coloca ali no texto do performer, ele é uma. O texto do performer é uma condensação, para mim, tá? Para mim, o texto do performer é uma condensação de todo o conhecimento dele. Ele condensou em 3 páginas, tudo. Então, tudo tem lá para mim, no performer, se você destrincha. Então, certamente, essa coisa ali ele chega numa síntese, uma condição de síntese total. Então, o pássaro que bica e o pássaro que olha é exatamente quando o sujeito já tem esse pássaro que olha, que é o eu verdadeiro, bem acordado, vendo tudo, né? Tem o pássaro que bica, bicando, fazendo as coisas na vida, e tem o pássaro que olha, que normalmente está inoperante, mas com o trabalho sobre si, o trabalho de autoconhecimento, ele vai acordando e vai se impondo. E aí, o que bica, que é o ego, fica livre para bicar, pode bicar à vontade, não tem problema. Porque tem o pássaro que olha aqui, muito presente, muito vivo. Isso é o trabalho, né, que a gente vai fazendo durante a vida. Com um processo de autoconhecimento, a gente vai acordando, acordando, acordando o pássaro que olha para ele ficar bem ativo, passivo na ação e ativo no olhar. É assim, é paradoxal mesmo. Passivo na ação e ativo no olhar. Então, esse olhar ele é bem perspicaz. E a ação é passiva no sentido de que você age, mas você não se impõe. Não tem imposição do sujeito, do seu ego, da sua estrutura egóica. Enfim, é claro que a gente pode falar muito mais sobre isso. Isso é um assunto que vai voltar, volta sempre. Porque a gente vai aqui se desenvolvendo e tal. Porque, né? Celina, Fala, eu, Lígia. eu queria fazer um pedido. Ah, De novo, meus pedidos. Você pode ler o poema de novo, posso. por favor? O poema eu tinha que sentar para fazer uma tradução melhor dele, porque a minha tradução está bem, assim, amadora. Mas diz assim: a luz da natureza manda de volta o seu brilhantismo sobre a nascente, o originário. A marca do coração navega no espaço. O esplendor da lua brilha na sua pureza. A barca da vida
se aproxima da margem, a luz do sol brilha cegante. Eu vou procurar, porque é difícil de traduzir, porque são palavras nada comuns no italiano. Então, mesmo quando eu vou para o dicionário, no dicionário não aparece a palavra, entendeu? Porque não são palavras comuns. Então, eu tenho que fazer um trabalhinho. Vou ver se amanhã eu tenho tempo, eu me dedico e amanhã eu releio Oba. aqui o poema mais bem traduzido. Maravilha. Vou fazer isso, porque não é muito longo, né? É uma questão de eu fazer uma pesquisa, eu tenho que pesquisar na internet, tentar, entendeu? Encontrar uma possibilidade de ter uma Sim, tradução mais precisa. bárbaro. Tá? Tá bom? Mas já é uma ajuda enorme. Obrigada. É. Então, gente, foi um prazer inenarrável. Raiza, se você puder ficar aí um pouquinho, né? Claro, a gente podia conversar com a Raiza agora, aproveitar que a Raiza está aí. Sim. Se a Raiza fica aí. E vocês outros, boa noite, tchau, Boa noite. prazer Muito imenso. agradecida, Tá? Sabina. Sim, Boa estamos aqui noite. encerrando o grupão Grotowski, das contrapartidas da lei Aldir Blanc, Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite. Vou parar de gravar.